on the first part of the... Bem, senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos, dicas do CC, na continuidade às funções de segundo grau. Vamos aqui à forma fatorada dessa função, considerando aqui a lei f de x igual a x2 mais bx mais c, e considerando também as raízes dessa função sendo x1 e x2. Então a nossa meta é chegar à sua forma fatorada, que apresenta-se como f de x igual a que multiplica x menos 1, que multiplica x menos x2. Bem, senhores, então vamos partir da condição dada, a f de x igual a x2 mais bx mais c. Senhores, colocando o a em evidência em relação a esses três termos, ficamos assim, a que multiplica x ao quadrado, né, que é x ao quadrado dividido por a dá x ao quadrado, bx dividido por a dá bax, e c dividido por a, ficamos com c sobre a. Ora, nós já sabemos que esse b sobre a, gente, nada mais nada menos é o oposto da soma das raízes, que é o x1 mais o x2. E o c sobre a é o produto entre as raízes. Ora, na próxima passagem, vamos distribuir esse x em relação a menos x1 e a menos x2. Então, ficamos com x2, a que multiplica x2 menos x1x, menos x2x, e repetimos o produto x1, x2. Ora, gente, agora vamos fazer para a próxima passagem uma evidência. Ó, em relação a esses dois primeiros termos, vamos colocar x na evidência. Então, x ao quadrado menos x1 vezes x, colocado x em evidência, ficamos com x que multiplica x menos x1. Em relação à moldurazinha do azul, colocando x2 na evidência, ó, ficamos com, ou melhor, menos x2 na evidência, ficamos com menos x2 que multiplica x menos x1. Bem, senhores, então aí pode-se dizer, para finalizar, vamos colocar quem em evidência, ó, o agrupamento x menos x1. Então, colocando-se x menos x1 na evidência, ficamos com a que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2. É, no caso, gente, a forma fatorada da função quadrática, então, da função de segundo grau. Vamos aqui a algumas apresentações de gráfico quanto ao a, no caso de ser positivo, que é um caso de mínimo, e negativo, que é um caso de máximo, e também em relação ao delta. Então, gente, nós temos 6 casos a verificar. Se o a é positivo e o delta é positivo, as raízes são reais e diferentes, a parábola toca 2 vezes o eixo x. Se nós temos o caso do a ser positivo e o delta igual a zero, a parábola toca uma vez só o eixo x, e a concavidade lógica sempre para cima devido à condição do a ser mínimo, né? E aqui ela toca ou tangencia o eixo do x, também nos valores das raízes são reais e iguais. E se porventura, senhores, nós temos uma condição de a ser positivo e o delta ser negativo, a parábola está com a concavidade voltada para cima, totalmente acima, ou seja, não toca o eixo do x, porque as raízes não são reais. Bem, e agora vamos ao caso, aos 3 casos em que o a é negativo e o delta é positivo. Raízes reais diferentes, parábola concavidade para baixo devido à condição do a, toca 2 vezes o eixo do x devido à condição das raízes serem reais e diferentes. No caso de a negativo e delta igual a zero, a parábola toca ou tangencia uma vez só, ou tangencia, no caso, só toca uma vez, né, o eixo das abscissas. E, finalmente, se o a é negativo e a parábola possui um delta também negativo, parábola totalmente abaixo, ela não toca o eixo das abscissas, devido à condição das raízes não serem reais. E aí, gente, no caso das raízes serem reais diferentes, no caso das raízes serem reais e iguais, e, finalmente, no caso das raízes não serem ou não pertencerem aos reais. Outros casos aqui em relação a pontos, ou em relação mais ao termo C. O termo C, gente, é justamente o termo independente da lei de função. Tanto na condição de concavidade voltada para cima como para baixo, o caso do C é onde ou é o valor da ordenada em que o ponto toca o eixo das ordenadas. Aí então os outros dois é onde nós temos os valores, ou toca nos valores das raízes da função. Bem, senhores, vamos aqui à construção de um grafo. Para você construir o gráfico da função igual f de x igual a x2 menos 6x mais 5, e representá-la no plano, como fazemos? Vamos construir aqui uma tabela onde vamos atribuir a x os valores, digamos, de 1 a 5. Então, para encontrarmos os valores da imagem, você aplica a lei da função
usa a lei da função, e nessa lei você substitui para o caso de x valer 1, ou valendo 1, onde a x na função usamos 1. Então ficamos com 1 ao quadrado, menos 6 vezes 1 mais 5. Ficamos a depender de 1 menos 5 mais 1 menos 6 mais 5. E ficamos a depender de menos 5 mais 5, que é 0. Então quando x é 1, o y é 0. Formamos um ponto 1, 0. Quando x é 2, novamente, da mesma maneira, formamos o ponto 2 menos 3. Quando x é 3, formamos o ponto 3 menos 4. E assim por diante, chegamos a formar esses 6 pontos, né? Aliás, 5. Bom, vamos representar esses pontos no plano. Então, esses pontos representados, ou para serem representados no plano cartesiano, temos que construir o plano. E nesse plano, jogarmos esses, no caso, 5 pontos. E aqui temos, né, gente, o ponto 1, 0, o ponto 2 menos 3, né? O ponto 3 menos 4, o ponto 4 menos 3 e, finalmente, o ponto abscissa 5. Aí, então, para chegarmos ao gráfico, não tem problema, gente. Para você chegar ao gráfico, é só você interligar esses pontos. E aqui, no caso, nós temos um ponto com uma parábola com a concavidade voltada para cima, porque o A é positivo. E interligando os pontos, né, que já encontrados conforme, nós temos o gráfico, que é esta parábola. Pontos notáveis da parábola, gente. Então, nós temos aqui que guardar os pontos notáveis. São as raízes, né, onde a parábola toca o eixo x. Temos onde ela toca o eixo y, que é o termo C. E o ponto mais importante deles, gente, é o vértice, que é justamente o ponto de abscissa, valendo menos b sobre 2a. E o ponto onde a ordenada, ou seja, o vértice possui a ordenada menos delta sobre 4a. Então, gente, esses 4 pontos daqui para frente, nós vamos trabalhar bastante com eles. A condição de imagem. Para você determinar a imagem de uma função quadrática, em geral, temos que fazer o seu gráfico. E aí, então, o esboço desse gráfico de uma parábola com A positivo, que é um caso de mínimo, gráfico voltado para cima, né, com cavidade. E o vértice, ele possui o vértice valendo a ordenada menos delta sobre 4a. Então, gente, a condição de imagem é dada em cima da ordenada do vértice. Ó. Ordenada, a imagem é dada pelos valores de y, pertencentes aos reais, tal que esse y é maior ou igual à ordenada do vértice. No caso de A maior e no caso de A menor, gente, olha só, a ordenada comando vai ser totalmente imagem voltada para baixo, ou seja, a imagem será formada pelos reais, tal que y sempre vem ser menor ou igual à ordenada do vértice. Então, são os dois casos de imagem. Bem, senhor, para você formar um gráfico de uma função f de x igual a x² menos 1, em que temos que obedecer à lei de comando de domínio x maior ou igual a menos 2, menor ou igual a 3. Então, vamos ter que encontrar a imagem desses reais, pelo menos em termos inteiros, no caso de menos 2 a 3. Então, vamos começar de menos 2, já que a lei de comando é isso. Ó, o domínio é de menos 2 a 3. Então, o f de menos 2, usamos a lei da função, onde a x usamos o menos 2, né? Ficamos com esse ponto. Ou seja, quando x é 2, o y é menos 3. Quando x é menos 1, a ordenada, a imagem, é o 0. Quando x é 0, o f de 0 é o menos 1. Quando x é 1, né, ficamos com a imagem valendo 0. Quando x é 2, aplicando, ficamos com f de 2 valendo 3. Finalmente, quando x é 3, ficamos a depender do x, ou da imagem, melhor dizendo, valendo 8. Jogando esses pontos no plano e interligando conforme o domínio, ó, você não pode continuar aqui não, devido à condição de domínio, ó, só de menos 2 a 3, né? Chegamos então a esse gráfico. A condição do vértice não tem problema, o vértice é dado pelo menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a, chegamos ao ponto 0, menos 1, que até temos aqui. E a condição de imagem, se for pedida, gente, ó, a imagem dessa função, nesse domínio de menos 2 a 3, varia de quem? Ó? De menos 1 até o 8. Aí, então, gente, um pequeno resumo sobre uma condição de gráfico. Deixamos esses 5 exercícios aqui para os senhores, conforme os domínios. E, no mais, senhores, bons estudos e até a próxima.